já ouviram falar, já viram nas redes sociais, tem pessoas até que não são evangélicas, que às vezes em podcasts, em entrevistas, falam que costumam ter o hábito de ler o livro de Provérbios todo início do ano, e que aí às vezes até empresários, aí atribuem mais sucesso, mais prosperidade. Vocês já ouviram falar isso? Já viram? O que é que vocês acham disso? Será que se a gente lê o livro de Provérbios, a Bíblia é toda mudança de dentro para fora, né? O Espírito Santo vai operando em nós. E Jesus falou que no mundo teríamos aflições, né? Se não Jó, que era servo de Deus, não passou por tudo que ele passou. Se não outros servos do Senhor, né? Nós mesmos na nossa caminhada, nós somos subjudicados, somos servos do Senhor, não é isso? Então, às vezes, o mundo fala de provérbios como se fosse um manual, e que se você seguir, vai ser a receita do sucesso, você vai ter prosperidade financeira, reconhecimento, e não é assim. A gente que estuda para além de provérbios toda a vida, a gente sabe que não é assim. Que não é uma promessa de que a gente vai ter sucesso. Nem quando a gente sucesso neste mundo, nem quando a gente serve ao Senhor, porque a gente vai ter lutas, a gente vai ter provações, vai ter circunstâncias difíceis. O nosso sucesso é a vida eterna, né? A vida eterna, a vida com Jesus. Então, as pessoas às vezes falam sobre isso no livro de Provérbios. E aí, Provérbios é um livro de dizeres sábios, é um manual, um livro de texto oriental, que pela repetição de pensamentos sábios, ensina os jovens a viver de forma sábia e correta. Na verdade, não só jovens, né? Provérbios é para todas, porque realmente ensina sobre, fala sobre vários temas. Onde é que muda? Provérbios Que TV? Não, porque o papai disse que é pra botar aplicação na TV, porque senão a TV fica ruim, fica meio embaçada. Então deixa. A gente testa. Bota só pra ver se vai ficar bom. Como tu faz bom? É porque tem que clicar assim, assim aqui mesmo. Vixe. Já sei mesmo. Primeiro objetivo: ajudarão a conhecer a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento. Versículo 3. Parece a sabedoria, a justiça, o juízo e a equidade. Para saber receber instrução, daí aqui na minha diz, né, que é a mesma coisa, semelhante, da retidão, justiça e equidade. Versículo 4. Estes provérbios darão aos ingênuos conhecimento e discernimento aos jovens. Juízo aos gênios e conhecimento e discernimento aos jovens. Versículo 5. Poderá Passa aí, passa rapidinho.
sabedoria. Você vai ver que a sabedoria é Mas representada em uma minha secretaria pessoa, né? secreta Como se fosse uma mulher. tinha lá Sobre uma a peça. sabedoria, a sabedoria Hã? ao Senhor. Aqui, ó. Deixa eu abrir. E nos capítulos 10 ao capítulo 1, são 6 coleções de livros do Evangelho. Trabalho. E no capítulo Sei não, pratica. Aquela lista de cada letra inicial a gente fala de uma qualidade, né? Manuela, negra, amorosa, quem já fez isso aqui? Todo mundo já teve essa fase de fazer, né, para alguém. Então, é uma approach. Cada letra inicial, cada letra hebraica, começa falando da esposa ideal, da mulher sábia. Poema alfabético, em hebraico. E onde foi escrito? A sugestão mais tradicional foi o escrito em Jerusalém, né? Onde Salomão reinou. E onde também houve as compilações, os acréscimos, o tempo de Ezequias, tudo em Jerusalém. E agora vamos ver as porções, né, dos provérbios, capítulos de provérbios. No capítulo 10, ao capítulo 22, versículo 16, essa porção é constituída por instruções práticas que abrangem todos os aspectos da vida. Nesta primeira porção, o que é que nós vemos assim, como algo que nos chama a atenção? O contraste, a antítese, né? Há uma frase e a complementariedade da segunda contrastando com a primeira. Vamos alguns exercícios. Vamos abrir. Cada pessoa abre um problema principal. Para a gente ler e constatar esses contrastes que essas porções trazem. Provérbios 15:4, Provérbios 12:4, Provérbios 11:10. Cada pessoa aí abre um. Está na hora ler para a gente. Provérbios 10:4. Fala. Quem vai ler Provérbios 15:4, por favor? Então, há um contraste, há uma antítese. Falar suave é a árvore da vida, mas aí contrasta. Falar suave, contrário de falar suave. Falar enganoso, não é? Porque a vida é diferente. Falar enganoso, abaixe o espírito. Então, há um contraste entre uma ideia e outra. Essa é a marca dessa porção desses capítulos, do capítulo 10 ao capítulo 22, versículo 16. Quem pode abrir, quem pode ler Provérbios 12:4. A mulher é virtuosa no louvor do seu marido, mas a que age vergonhosamente no seu rosto. A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas aí vem a ideia contrária, contrastando com a mulher virtuosa. Assim comporta na minha versão, de modo vergonhoso, é como podridão dos outros. Então, sempre ideias contrastando uma ideia com a outra, mostrando, né, que é bom, um caminho bom e um caminho ruim, que não se deve seguir. Provérbios 11:10, quem pode ler? A cidade inteira comemora o sucesso do justo. Todos os dias alegria quando morrem os perfeitos. Contrastando também o que acontece com os justos e o que acontece com aqueles perversos. E para finalizar, Provérbios 10:4. Senhor, não deixa o justo. As mãos preguiçosas confessam o ouro, mas as mãos do gênio já Também sobre a pessoa que é diligente, a pessoa que é trabalhadora e a pessoa que é preguiçosa, que não valoriza o trabalho. Então, essa é a marca principal desses capítulos, do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 22.
só terminar isso aqui. Sempre mostrando o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho a se escolher, o caminho, as consequências do caminho do mal. Certo? E aí, no capítulo 22, versículo 17, ao capítulo 24, versículo 4, são 30 provérbios de Salomão. Os dizeres dessa sessão estão bem mais agrupados do que na sessão anterior, que a gente viu, e começam com aquilo que se deve evitar. Vamos ler capítulo 22, versículo de 22 a 29. Capítulo 22, versículos de 22 a 29. Não, por exemplo, começa com aquilo que se deve evitar. Você quer ler? Pode ler. Não explore os povos por serem povos, nem uma necessidade de mal. Enquanto 23. Pois o Senhor defenderá a causa deles, pagará na mesma medida a todos os que exploram. 24. Só grandes. Um homem que não se interessa por continuidade, não. Né? É, sim. Encontrado se acabará e onde essa comida, e cairá e mudar, e na magia como Isso é complemento do 24. 26. não seja como aqueles que com um aperto de mão, Jesus, me ajuda, Senhor. com um pouco, e se torna e a dor de vida. 27. Pois se você não tiver com que pagar, mão acaba tirando, aprendendo a cama que costuma deixar. 28. Não retrova de volta aos limites antigos e aos seus pais. E 29. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá eles em vez de trabalhar para gente comum. Então, ali são vários conselhos que se deve citar, né? E a gente vê que são agrupados, né, até no 22 até o 29, existem conselhos em todas as áreas, em diversas áreas, não é? Fala sobre a questão da desonestidade, de oprimir as pessoas menos favorecidas, na 22, né, e 23. Fala sobre amizade, o que devemos fazer amizade, 24 e 25. 26 fala sobre questão de dívida, né? A questão para a gente não se comprometer e ficar como fiador de dívidas. E 28 fala sobre a questão dos marcos, a gente não mudar o que já foi estabelecido lá atrás pelos nossos pais. Né? E 29, finalizando, ainda fala sobre a questão profissional, a pessoa competente, a pessoa que faz tudo diligentemente. Então, assim, há conselhos em diversas áreas, em diversos segmentos da nossa vida. E depois aparecem alguns temas. Capítulo 23, versículos 1 a 8, Bom dia. em Rosilei, fala sobre o perigo que corre a Não vida. botei não, tô resolvendo aqui um negócio que eu me passei aqui. O que é que eu faço? Quando se sentar para comer com vontade, Hoje preste não. atenção no chamamento dos seus. 2, E você apaga a sua própria garganta, se estiver com grande apetite. 3, Não deseja que o lado esquerdo caia. Você caminha seu caminho. 4, Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. 5, A figura que aparece na frente de você, as contempla. Elas viram asas e voam como águia pelo céu. 6, Não comam pão invejoso, nem cobiços de teu prato delicioso. 7,
eles acham que qualidade de vida é adquirir algo de dinheiro, só que, para mim, qualidade de vida tem que estar uma família e uma boa saúde. E nessa questão aqui, se pode fazer isso muita gente que está nesse. Não medida a chegar e colocar que a mulher que não confia o que é. Isso é. O versículo que fala de um dia de Deus, tudo qual é, sim. O versículo de Deus fala que o jeito que você entende É porque quanto mais você corre atrás, parece que ela corre de você, né? Porque na verdade não é o alvo. Deus da gente é o Senhor, rapaz. É o Senhor, nosso Senhor. Nosso Deus, e não a riqueza e o nosso vazio só preenche Deus. Né? As outras coisas nunca vão encher o vazio da nossa alma. Só o Senhor. Rapaz, uma vida de aparência. Se frustra, né? Se frustrando, o vazio vai aumentando, só o Senhor preenche. O que mais? Alguém quer comentar algum desses versículos aí que achou interessante, que achou que lhe tocou? A gente tem a riqueza de provérbios. Como provérbios ensina sobre tudo. O que mais? Fique à vontade. Só uma riqueza que tocou vocês e fala de forma geral, todos voltados para a questão do dinheiro. Mas não. Mais nada? Sim. Obrigada, eu não tô com nada. Juju. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos subir. Isso, irmão. Isso, nós iremos aqui.
Cada um vai lendo um versículo. Quem quer rezar? Se a instrução ouça atentamente as palavras de conhecimento. Você arrancará com a vara e livrará a alma dela do inferno. E é grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. O meu coração é Deus. Quando você será recompensado por isso, sua esperança não será fechada. Ouça o meu filho, seja sábio, e o seu coração se ouça Deus. Não ame com os beberrões, nem se envolva com os comilões. Todos os bêbados dos homens se endurecerão, e a sonolência os vestirá de prato. Ou consultar o teu Deus, não refere sua mãe como leva de você. Se a verdade não haver, obtenha sabedoria de visão e discernimento. O pai de um justo fica muito feliz, quem gera um filho sábio terá dele a sua alegria. Meu filho, deixe no seu coração, não tenha os seus olhos no meu caminho. Pois a prostituta é uma forma de coisa da mulher adulta é um pouco espelho. Ela se esconde à espera como ladrão, ansiosa para mais não vai integridade. Alguém quer comentar algum deles que chamou a atenção? Todo livro, né? Muito bonito, porque são, assim, orientações de pais para filhos e para nós, que é filho, né? Filho de Deus, em primeiro lugar. Então, assim, orientações muito importantes. Acho que qualquer pai, né, servo do Senhor, gostaria e fala isso, né? Dos filhos. Quem quer comentar algo que chamou a atenção desses versículos? Deles, outros, né? Que eu fundamento para vocês. 17. Sim, 17. E aí? Eu usei, né? Uhum. Não tem a preocupação dos pecadores, mas seja pegou o seu continuamente. Você está no seu firme, não procura esperança, expectativa será encontrada. A nação pela área do Senhor, não terá remédio para o Senhor. E às vezes, né? Nós temos esperança, não vai, tentativa de cristão. Se aquilo diz que não será aplicado, não será seguido, isso é. Então, acho que todos nós temos esperança.
Isso é verdade. Às vezes, tem uma frase que a gente ouve hoje em dia: eu não vou deixar o meu filho passar o que eu passei. Gente, aí nesse caminho se perde, né? Deixa de ter o caminho, como você falou, do equilíbrio, não é espancar, mas também não é deixar de qualquer jeito. E a Bíblia realmente é atemporal, né? O provérbio escrito naquela época, hoje nos orienta da mesma forma. Não está ativada, não está perdida, não está, não é, continua viva e atual. A palavra do Senhor. Ainda porque você, de uma certa forma, não é no caso de espantamento, você corrigir, atribuir dela. Hoje em dia, o desejo é muito receber das mães, principalmente as mais jovens. Elas se omitem em enxergar e ver que aquela criança, né? Daí, quando não mais já passou por aqui, já tem lá, aí elas dizem, mas hoje é diferente. Aí eu acho que mas a educação não é. Você É a minha porque baixar, você pode chegar. O vai e tudo tem origem para se alegrar. É uma Tá tudo bem? tudo. ela deve dizer O teu pai ensinou como é que faz para acabar a transmissão? Interrompe a gravação. Interromper? Ok, encerra. Agora que eu vi que Cris deixou o quadro todo Meu Deus. Era pra ter apagado. Deixa eu ver. Ou não, né? Infelizmente, às vezes não se alegra por falta dessa base. Eu fico aqui. Ou posso acabar? Fica aqui. Deixa eu pegar a câmera. O triste retrato do Deus, capítulo 23, versículos 29 a 35. Vamos ler? Você dirá que eu mancado, mas não doeu. Bateu em mim, mas eu não senti nada. Quando vou detestar, então voltarei a beber. Você tem que até sobre bebida, até sobre a questão das pessoas que bebem bêbados, né? Alguém tem alguma coisa a falar? Fala sobre o vizinho. Fala do vício, das consequências do vício da bebida. Isso é 25, é? Pronto, vamos seguir. Eu vou te Sabedoria e loucura.
você vai ser lá no momento de dificuldade que você será daqui. Desce os seus seios pesados para a morte. Neguinho que caminha fundo para a matança. Mesmo que você diga, eu não sabia o que estava acontecendo. Não perceberia aquele que tivesse corações. Não o saberia aquele que preserva a sua vida. Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento. Meu filho, com anel, porque é saudável. No barro, porque é duro. Ao seu paladar. E aí, tem a sabedoria, todos os detalhes, relacionamentos humanos, né? Posicionamentos, o que vocês viram aí, chamou mais atenção? Vamos falar? Essa sabedoria é mais vai ter um discernimento na nossa vida, não vai ter um comportamento emocionalmente equilibrado, porque tudo isso provavelmente uma raiz de sabedoria. Então, a pessoa que tem um comportamento disfuncionais, porque muitas vezes tem uma base nas suas raízes com falta dessa sabedoria. E muitas vezes é construída com isso, claro, não só pelo seu próprio conhecimento, mas também pelos sábios, pelos conselhos, pelo curso de Jesus. Então, a gente também tem esse olhar, que ela não provém só do conhecimento teórico, ela também provém de pessoas que já têm mais conhecimento que nós, que são mais velhas, às vezes, na sabedoria, né, de conhecer uma vida, que você ainda passou. Então, a gente tem esse olhar, esse ouvido batendo. E ela sozinha, de alguns momentos, como partida de pessoas, de conselheiros, de exemplos, Principalmente no nosso mundo, né? Porque tem os doutores, claro, né? Do dia a dia, existem doutores, que são pessoas que não sabem, são todas, não têm sabedoria, a formação, ó, doutor, alta
É incrível, é isso. É componente 17. Para que o Senhor não veja você rindo, se alegrando, se desagrade disso, desviando dele a sua ira. Olha aí. Então, ó, vai continuar raiando, se alegre, glória a ele. Deixa lá. Então, justiça e trabalho, capítulo 24, de 23 a 34. E às vezes aqui na terra a gente se questiona, mas como serve do Senhor, um mal ímpio, enriquecer, muito destaque, mas o Senhor ele vai dar no tempo dele, cada galardão, né? Vai dar um galardão aos justos, vai a justiça do Senhor. A gente não deve ver essas coisas e se entristecer, se questionar Deus. Porque às vezes a gente passa por essas críticas, perdoa aquilo que passava por essa crise, de questionar por que aquilo está tudo certo comigo, para o Estado, afinal não é. Então, justiça e trabalho. Capítulo 24, versículos 23 a 34. Vamos começar? Quem tiver algum que você justo, será amaldiçoado pelo espiritual e detestável pela nação. Não diga para ele que ele pagará por tudo. Ele estava cheio de retinho e coberto de espinhos. E o muro de pedra estava em mundo. Final de 30 ao 34, fala um pouquinho, né, sobre aquele que é preguiçoso, fala como é a vida desse preguiçoso, como é o comportamento, né, e as consequências desse comportamento. Alguém quer falar algo sobre esses versículos? Chamar a atenção? Não diga para ele que ele pagará. Quer dizer que não está ensinando isso que é muito difícil para quem não conhece Cristo. Aquela coisa de ele chegar, ele precisa, entendeu? E às vezes até não servir para Deus fica difícil. Você querer retirar, você querer agir, e a tua senão também não vai ir. Deixa que ele vai. Eu sempre
E eu fui atrás de histórias para definir, fazer o que eu fundamento de Deus, eu definir, eu faço, não faço nada. Mas eu já era. E hoje eu vejo que não precisava. Porque ele pode já nascer em situações piores. E se eu O Senhor restitui e o Senhor vai fazer a justiça dessa vida, né? Mais alguém? Descrição do preguiçoso, capítulo 24, versículo 21 a 34, que a gente já leu, né? Que fala sobre essa historinha aí, do campo do preguiçoso, do comportamento e das consequências desse comportamento. Então, capítulos 25 a 29 são provérbios de Salomão, mas como eu disse no início, no período do rei Ezequias, Israel viveu um novo tempo, né? Um tempo do rei Ezequias, que era um bom rei, vocês já viram aí no período na Justiça dos Reis, era um bom rei, então ele voltou aos cultos romanos, ele purificou o templo, ele tirou os ídolos, ele retomou os sacrifícios, ele retomou a música, a adoração, conforme as orientações de Davi, na 29. E aí, os homens, a serviço do rei, compilaram esses capítulos aí escritos por Salomão e incluíram nessa coleção os outros provérbios que já existiam, os provérbios de Salomão. O manual, o manual dele, não conferência daquela de hoje. Eu corrigi e depois eu mando para vocês, se vocês quiserem, viu? Não, mas não. Agora já tem um capítulo, não é? Coincidentemente, quando eu olhei o versículo, o capítulo 25, só estava dando versículo de novo, eu disse, agora está certo, não, mas está certo. São capítulos, ele está assim, são os capítulos de Salomão, que foram compilados pelos homens a serviço do rei, Ezequias, e acrescentaram aí aos provérbios. Alguma dúvida? Sim. Então, estes provérbios estão bem mais agrupados do que os anteriores. E é mais a comparação, o estilo de escrita dele, porque os anteriores que a gente leu são contrastes, são antíteses. Uma coisa em detrimento da outra, um comportamento bom em detrimento ao mal, para que a gente leia e reflita. Esse não, esse usa a comparação, mais a comparação do que o contraste para chamar a atenção do leitor. E as figuras utilizadas são tiradas da natureza e do dia a dia do cotidiano. Vamos ver alguns exemplos? Provérbios 25, 11. Quem pode ler? Provérbios. Então, a comparação, aqui na minha versão diz assim, é bem famosa assim, essa versão. Como maçãs de ouro e salvas de prata e bandejas de prata, assim a palavra dita na oração. Então há uma comparação. O estilo de escrita é com base nas comparações. Versículo, capítulo 25, versículo 12. Quem pode ler? Também comparação, né? A repreensão do sábio para o ouvido ouvinte
a ver com Tanto serve para o outro e às vezes nós repetimos esse comportamento, né? Sempre queremos mais, né? Mais, e não é suficiente, né? Não é bastante. Sempre estamos insatisfeitos, né? Com as vezes que temos. Às vezes, uma vez pequena, não tem nem como ver, não tem obrigação de seguir, né? Eu não mereço, né? E a gente sempre se vê nesse espírito do outro também. Muitas vezes se aproxima da gente só por questão de interesse. Né? O famoso quando uma coisa não precisa, né? E a gente tem essa sabedoria para a gente notar, né? A gente tiver essas mágoas, porque também precisa de nós e a gente também pode ser usando isso, que está ajudando pessoas, né? cultivar esse espírito de gratidão. Isso, com Às certeza. vezes a pessoa não consegue enxergar, só quer ir nada baixa, nada tá bom, aí vira uma pessoa murmuradora, insatisfeita, até Eu pequenas bênçãos, eu digo assim, de pequenas bênçãos eu consigo ver, né? Mas, aberto, né? Eu vejo atrás desse cuidado que Deus me tem nas coisas. Quando Ele está dizendo muito, eu sei que Deus transforma em muito, né? no versículo 18 do mesmo capítulo, vamos ler. Então, esses dois, ele utiliza de coisas da natureza, né, para refletir sobre as coisas de Deus, sobre o comportamento do dia a dia. E para finalizar, em 29, pode ser 29, 30 e 31. Na verdade, quatro que são importantes no andar. 30, pode ler. O galo anda, o galo que anda no meio do vale, o bode e no meio as bênçãos do seu exército. Através do comportamento de animais, ele consegue extrair sabedoria, né? Poxa, o leão, ó, anda forte, mais forte dos animais, e não se desvia de ninguém. Então, o que é que nós podemos aprender do leão? Assim, eu aprendi através da observação da vida da natureza. E o provérbio 31 é bem conhecido, né? E é atribuído ao rei Lemuel, e ele transmite os conselhos de sua mãe. Vamos ler o início do 1 ao 9, podem ler em cada versículo de uma pessoa.
E às vezes você nem lembra no outro dia que fez. Às vezes nem lembra, mas já fez o estrago com você. O coração da carne começa a sair mais do que a nossa consciência, a questão espiritual, que se estivesse curando nós sabemos. Já foi. E o livro termina com um poema acróstico, né? São 22 versículos. Começa com cada versículo começa com a letra do alfabeto hebraico sobre a esposa principal. E, na verdade, como eu falei, vocês todos estavam. O acróstico é aquele que a gente fazia quando era adolescente, né? Pegar uma pessoa, cada letra, colocar uma característica. Aqui no versículo do provérbio, acróstico. Quando a gente era adolescente, fazia assim, Manuela, M, amorosa, só que aqui, cada versículo é uma letra do alfabeto hebraico. Começa com a letra do alfabeto hebraico, o poema acróstico. Vamos ler do versículo 10 ao final, sobre a mulher virtuosa. Cada versículo. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é a mais preciosa do mundo. Seu marido tem a confiança dela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz de Deus e nunca falta coisa alguma. O salão de ouro trabalha com bondade. É como uma vida grande, de longe traz o teu nome. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os da casa e designa tarefas dos seus servos. Vai examinar o campo e o compra. Com o que ganha, planta e rega. É cheio de energia, forte e trabalhador. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Não tem o que ser familiar, como chega a mim, e todos eles vestem a mão. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho como envelhecido de vinho. Seu marido é respeitado no alto da cidade e uma coisa de autoridade da terra. Faz roupas de linho com cintos e facas para vender aos comerciantes. As conservadoras são as suas fontes e lhes dá os dias futuros.
conhecimento para ter esse comportamento, porque vai além, vai para além de ser a mulher virtuosa. Mas somos pessoas virtuosas, somos pessoas que têm plenos assentos, somos sábias e com discernimento, né? Fica aí a reflexão. Vamos no 10 aqui. Porque a mulher, né, o seu papel de mulher, ela consegue realmente ter esse governo, né, sobre a casa, a influência, a educação dos filhos, o apoio ao esposo, com certeza. Mas assim, eu digo que são as características daquele que tem consciência. Mas foi bom colocar. Então, na próxima aula, agora, vocês vão fazer algo, né? Trabalhinho aí. Eu coloquei aqui alguns temas abordados em tópicos, depois eu posso fotografar e mandar para a Tamires, falar, colocar para vocês, na verdade, eu estou colocando tudo. Eu posso mesmo colocar, né, Tam? Colocar para vocês, tem um material que fala, né? Sabedoria e insensatez, um sábio e insensato, alguns versículos que falam sobre esse tema. E aí eu posso colocar para vocês, para cada um escolher o tema, pesquisar esses versículos e trazer aqui, trazer o tema, trazer uma explanação sobre o tema, citando alguns versículos, não precisa ser todos, mas citando os versículos, trazer uma peça teatral, que o versículo fique bem claro, que está sendo aplicado ali, que está sendo repetido ali naquela peça, trazer uma paródia, não sei o que vocês vão fazer, mas eu quero dar um trabalho belíssimo, que fale sobre isso. Então, hoje nós temos 2, 4, 5, 8, 25. Aí, nós temos muito mais do que isso. A gente pode dividir aqui, agora, cada um com seu tema, e depois que for chegando no próximo aula, porque hoje é o primeiro dia de aula após férias, após acesso, quem for chegando vai se encaixando nos grupos. Temos Já falei isso. exatas, né? 16 tem umas 25 pessoas aqui, como é que fica aí? Nem que seja dupla, porque o pessoal vai ser inserido aí nas duplas de forma dupla. Porque é bom para que a gente use todos os temas. Sim, 25. 24. É melhor dupla, Manu. Manu, Bom dia. é melhor dupla e quem não tiver se encaixa nas duplas. É isso, é melhor dupla e quem não tiver se encaixa na dupla, porque senão vai ficar gigante quando o pessoal chegar. Então, aí, sabedoria e insensatez, os custos dos perversos, as palavras e a língua, pais e filhos, a esposa. Querem tirar foto? Preguiça e trabalho, ricos e pobres com riqueza. Você serve no balão de 37 anos. Eu acho que eu preciso mandar uma mensagem no lá. Eu sei que ele tá. Ele tá muito tempo ainda. Eu chamei ele logo. Eu chamei ele.
Eu vou só falando e vocês vão ver. Alguém mais colocar no WhatsApp? Alguém vai fazendo aí, porque depois o pessoal vai chegando. Eu acho que eu vou chamar Juntos os perversos. Quem daqui pode falar? Juntos os perversos. eu vou chamar ele aqui também. Agora não. Susana e Jefferson e Mari. Pode anotar? Filha de amigo que está anotando, depois colocar no grupo. Os justos e os perversos. Susana, Jefferson e Mari. Deixa eu saber. Eu vou ver se já tá certo. Susana, Jefferson e Mari. Que foi? Próximo tema, as palavras e a língua. Tem mais um trabalho, ó. Pode ser também um testemunho envolvendo o versículo, os versículos. Pode ser várias coisas. A palavra é a língua. Quem vai falar? Quem vai fazer o trabalho? Gil, Irene. As palavras e a língua. Gil, Junei, e Irene. Pais e filhos também. Tem Juliana, pais e filhos, Roberta e Luísa. Pode ser outro? Pode ficar muito grande, Juliana, Roberta e Luísa. Agora pergunta, só para a gente deixar aqui a gente. A esposa, pode ser a senhora? Quem que prefere outro? A esposa. Então vamos a outro. Quem pode falar sobre a esposa? Tiago. Tiago, de Aurélia. Entendeu, né? Preguiça e trabalho. Quem pode falar? Preguiça e Tu trabalho. chamou ele já? Olha, você não lembro mensagem. Eu falei na mensagem. Eu não lembro das mensagens que eu falei na mensagem. Também, sim. Também? Quantos? Eu falei na hora. A Pauliana e a Preguiça e trabalho. Ricos e pobres é o mesmo tempo, viu? Ricos e pobres, traço, pobreza e riqueza. Quem pode falar? Ninguém vai falar? Coloca lá. Quem chegar pode enviar também.
esquecer, que ainda não foi escolhido. Outro projeto. Tira a foto desse também, Tia. Por favor. Que formato isso? Vocês vão se achando. Mas quem já está 3 é bom ver outro. Porque tem temas que não tem ninguém. Isso eu tenho. Não sei quanto. Cinco. Falar, ó, gente, a irmã vai falar uma dúvida aqui sobre o trabalho, pode seguir para todos. O importante é que traga provérbios, versículos do provérbios em relação ao texto, uma reflexão, a interpretação mesmo do tema à luz dos versículos escolhidos. Pode ser 2, pode ser 3, tem vários. Vou fotografar e vou colocar no grupo os provérbios relacionados a cada tema. Aí vocês vão pegar 2, 3, 4, quantos quiserem, e vão trabalhar. Trabalhar através de uma explanação, de uma mini-aula, trabalhar através de um teatro, trabalhar através de uma música, trabalhar através de um testemunho. Fale desses versículos de provérbios. Ok? Então é isso, gente. Eu quero agradecer. Próximos 2 domingos estarei aqui ainda assistindo aí os trabalhos belíssimos que vocês fazem. Obrigada. Esse negócio assim, posso ensinar. Só 15 minutinhos cada vez. Deixa eu mudar. Fala sobre justiça, trabalho, uma aula, uma explanação curta, 15 minutos. Isso. Vocês vão usar a criatividade, vão se reunir, vão conversar. O próximo, desses outros, vai ficar online ou quem está aqui já fechou? Algumas pessoas não falaram, mas a reunião já se Lembrando, eu acho. Agora, se chegar a gente e ultrapassar isso, as pessoas não estão chegando. Mas eu acredito que seria bom que as pessoas que chegassem no dia a gente fossem entregando os temas que estão sendo para que tudo fosse trabalhado. Eu acho que vai ser possível a gente ouvir vocês sobre cada um. e o grupo que já tiver 3,